Oi, quinto ano. Olhem só, no vídeo de hoje a tia vai continuar falando sobre o que nós falamos na live de ontem. Nós paramos aqui, olha, na página 37, a gente tinha começado a falar sobre concordância verbal. Então a gente vai começar a falar sobre esse assunto, né? Assunto de português. Vamos falar de concordância verbal e na página seguinte sobre agente junto e agente separado, que é uma questão de ortografia, tá? Então prestem atenção. Ontem nós começamos a falar aqui, a analisar, olha, concordância verbal aqui tem uma frase, né? Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Então, agente aqui está significando mais de uma pessoa. Agente tem significado aqui de coletivo, certo? Eu posso estar falando a gente, a professora, mas a turma do quinto ano, né? Agente, né? Que poderia ser substituído por nós. Vocês concordam? Agente é uma expressão que pode ser substituída pelo pronome pessoal nós, certo? O que acontece? O verbo que vem depois, ó, a gente visualiza, quer dizer que a gente enxerga, né? A gente é uma expressão no singular, embora ela signifique um coletivo, mas é uma expressão no singular. Então, a gente visualiza, tá? Se eu trocar o agente por nós, temos que colocar assim, nós visualizamos. O que acontece? Que é o título aqui da nossa página, do nosso conteúdo. Isso é uma questão de concordância verbal. A concordância verbal é quando existe um alinhamento, uma sintonia, um combinado, né? Então, se eu estou falando de uma situação plural, a ação tem que vir no plural. Vamos pensar aqui no verbo comer. Eu como, nós comemos. Ou se eu quiser substituir o nós por a gente come. Eu não posso falar a gente comemos, nem nós come, tá? Não tem como, né? Nós temos que saber aí fazer a concordância. Esse assunto chama concordância verbal. Porque o agente, a pessoa representada pelo pronome pessoal, tem que concordar com o verbo. Então, o verbo tem que vir no singular ou plural de acordo com o meu sujeito. Aqui, a tia falou, veio aqui no texto, e a tia está falando em pronomes. Eu como, nós comemos, ou a gente come. Eu posso trocar por nomes, né? Davi, vou falar o nome do meu filho, que por acaso tem dois Davis na turma, né? Davi come muito. Então, Davi come. Ele é uma pessoa só, então come no singular. Posso falar dos meus dois filhos. Caio e Davi comem muito, né? Ou posso substituir pelo pronome pessoal eles. Eles comem muito. Então, tanto faz eu colocar o nome deles, Caio e Davi, ou eles. Tanto faz. Nas duas situações, eu tenho que concordar com o verbo no plural. Davi e Caio comem muito, eles comem muito. E aí o Caio pode entrar na conversa e falar assim, é verdade, mãe, a gente come muito. Aí meu filho Davi volta e fala, ah, mentira, Caio, a gente não comemos muito não. Olhem o erro. Então a gente tem que entender o seguinte, primeira coisa é o conceito. Concordância verbal é aquele verbo, aquela ação, concordando com quem está praticando aquela ação, tá? Agora, essa pessoa pode vir em forma pronominal, em nome, né? A sala do quinto ano é falante. Então, eu estou falando da turma toda, né? Mas a sala do quinto ano, ali está representando um coletivo. Então, eu posso dizer que a sala fala muito. O que acontece? A turma fala muito. Turma representa várias crianças, né? Mas a turma é uma situação de singular. Representa, né, o coletivo, mas é uma expressão no singular. Então, o verbo pode e deve estar no singular. Eu não posso falar assim, a turma falam muito, a turma falam demais. Não existe isso. É um erro, tá? Então, a primeira coisa é o conceito. Você tem que entender o conceito é concordância verbal. O verbo está no singular ou plural, dependendo de quem está praticando essa ação verbal. Aí tem para vocês aqui no final, ó,
da página 37, falando tanto o uso de agente como nós, que é o caso que tá do exemplo ali, né? Agente como nós estão corretos. A diferença é que agente é empregado em situações informais, né? Para situações formais é indicado o uso do pronome nós. Ok, até aí tudo bem, né? Agora, que é o que interessa. Embora agente indique mais de uma pessoa, o verbo é conjugado na terceira pessoa do singular. Ou seja, a gente viu a múmia. Ou nós vimos a múmia, ok? Isso tem aqui na página 37 para vocês, tá bom? E aí, seguindo, a gente aproveita para falar de agente junto e agente separado, que é o assunto da página 38. Não vamos confundir nunca mais na nossa vida agente. Olha o intervalo. Agente é o artigo definido mais gente, tá? Agente separado, essa é a mesma ideia de nós, tá? Quando eu tenho agente junto, o agente de polícia, o agente de trânsito, agente é diferente de agente nós, o grupo, né? Aqui representa um grupo. Agente é uma profissão, por exemplo, o agente de polícia, tá? E aí tem aqui, ó, na página 38, o Aedes aegypti é o agente transmissor de algumas doenças. Então, agente aqui também no sentido de agir. Ele é o responsável, por quê? Por transmitir algumas doenças, tá? Então, vocês têm que guardar aqui agente separado. Eu não tenho aqui, deixa eu ver. Não precisa, eu ia mostrar ali. Vou mostrar por aqui mesmo, ó. Agente, o primeiro, agente separado e ali o agente junto. É completamente diferente, tá? Agente separado é o mesmo que nós. Agente junto, tá? Tem um exemplo aqui no sentido de agir, que é o Aedes aegypti, ou de uma profissão, por exemplo, né? De um título aí, é o agente de polícia, tá bom? Não confundam de maneira nenhuma. E aí aqui eu passei para vocês até na semana, pra gente completar aqui, ó. Essa página faz parte do combinado da semana. Nunca, jamais confundam agente junto com agente separado, tá? Isso pra vida toda, que tem adultos que se confundem até hoje, né? Agente separado é o mesmo que nós. Aí, tirando esse significado, usamos os outros agentes juntos, tá bom? Beijo.